queria primeiramente dizer para vocês que falar sobre o autismo, para nós, tem um sentido todo especial, porque é falar de crianças que fazem parte do meu trabalho, que fazem parte da minha vida, e é lembrar do rostinho de cada um e lembrar o quanto eu tenho aprendido com eles. Então, para iniciar, nós vamos fazer uma parte um pouco técnica, mas só para passar rapidamente o que é o autismo. Então, o TEA, né, transtorno do espectro autista, é um transtorno que a gente fala que ele é um espectro, por quê? Porque ele tem uma série de sintomas e os graus de severidade também podem variar. Então a gente vai ter pessoas desde o grau mais leve, né, com sintomas mais leves, até sintomas mais graves. As causas do autismo. Na verdade, as causas ainda estão desconhecidas, né? Mas os estudos apontam para algumas coisas. A mais aceitável até agora, a causa genética e hereditária. Então, a genética, né, que isso já faz parte desse indivíduo no momento que ele nasce, né, já está lá nos genes, lá nos cromossomas, lá nas células. E hereditárias, que ele traz, né, como herança de algum outro membro da família. A idade do casal, maior que 40 anos, né, também pode ser uma das causas, como risco de qualquer outra modificação genética, né, a síndrome de Down, qualquer outra síndrome, não só o autismo. A prematuridade, né, a criança que nasce prematura, que ela também vai ter mais tendência a complicações no pós-parto. E também os fatores ambientais, como o estresse, né, no caso da mãe, infecções, exposição a substâncias químicas tóxicas, complicações durante a gravidez e no nascimento, medicações durante a gravidez ou após o nascimento. Então, nós temos todas essas possíveis causas, né? Como que se faz o diagnóstico do autismo? Então, também nós temos alguns itens, né, para se poder fechar um diagnóstico de autismo. Então, são feitas entrevistas, né, detalhadas com os pais, com os familiares, com os cuidadores, com todos aqueles que participam da vida dessa criança. Reunir fotos e vídeos, né, para que o médico possa ficar a par de como que é o comportamento dessa criança. Depoimentos de profissionais, né, principalmente da escola, né, os professores, os cuidadores, né, que tem esse contato direto com ele. O uso de escalas de avaliação, né, então também o médico vai se usar dessas escalas, dessas entrevistas, né, e dados da história familiar. Como a gente já falou, né, tem essa causa hereditária, então também se observa bastante a história familiar. E as principais características, né, de uma pessoa com autismo. Eu coloquei algumas coisas aqui, né, não quer dizer que todos tenham as mesmas, né, mas algumas coisas são bastante semelhantes em todos. Então, só para a gente ter uma ideia, né, não gosto de lavar ou cortar os cabelos, a luz me incomoda, fico assustada quando ouço muitas pessoas falando, gosto de comer sempre as mesmas comidas, arranco os botões das roupas, pareço não sentir dor, parece que não, mas eu gosto de carinho.
não controlo bem minhas funções motoras, gosto de andar nas pontas dos pés e caio muito. Tenho dificuldade para me concentrar, ruídos e sons fortes me incomodam, seleciono comida e pessoas, objetos pelo cheiro, né? Seleciono meu alimento, sou muito apegado com meus brinquedos, tenho dificuldade para me vestir sozinho, me sento com as pernas em W, né? Quando a criança senta no chão com as perninhas em W. A mamãe me calça, mas eu prefiro estar com os pés descalços. Então, algumas características, né? Só para a gente lembrar um pouquinho de como que é o comportamento. Choro ou risadas inapropriadas, hiperatividade ou muita passividade, sensibilidade a alguns sons, fala ruim ou ausência de fala, apego a objetos diferentes, falta de consciência do perigo, dificuldade em lidar com alterações de rotina. E o tratamento do autismo. Então, a gente sabe que o autismo, ele não tem cura, né? O que se pode fazer são as terapias, né? Como a gente colocou ali, de uma equipe multiprofissional, composta por médico, né? Neuropediatra, fisioterapeuta, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional. E aqui eu não coloquei, mas também a importância da escola, né? Imprescindível. E também o uso de medicamentos, quando necessário, para combater os sintomas relacionados ao autismo, como a agressividade, hiperatividade, compulsividade e dificuldade em lidar com a frustração. Então, na questão 167 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores: qual é a finalidade da reencarnação? E eles respondem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Então, nós acreditamos que Deus é um Pai amoroso, justo e bom, como nos apresentou Jesus. Jamais devemos aceitar a ideia do castigo divino. A reencarnação é a maior prova da bondade e da misericórdia de Deus, pois Ele não nos condena e sim nos dá, através de uma nova existência, a oportunidade da reparação, da correção dos nossos erros e do nosso melhoramento moral. Nós não somos vítimas de um Deus cruel, vingativo e que nos pune. Ninguém sofre na Terra em função de castigo divino. O que chamamos de castigo divino é, de fato, a manifestação do amor de Deus para com seus filhos. E é este amor que nos concede oportunidades novas para reaprender, para refletir e trabalhar por nos redimir. Então, todos os que na Terra se encontram hoje estão por motivos muito importantes. E ainda, quando não conseguimos enxergar essas razões, estas não deixam de existir. Importante, então, será desenvolver a consciência de que tudo o que sofremos durante a vida corporal tem um motivo
perante as leis do nosso Pai. Então, cabe a nós o esforço para o amadurecimento do intelecto e do senso moral, de maneira que passemos a refletir melhor sobre a ação de Deus na nossa vida. Nós estamos em um mundo de provas e expiações. A Terra é classificada como um mundo de provas e expiações. O que quer dizer isso? As provas são experiências pedidas ou aceitas por nós e que têm o objetivo de proporcionar o nosso crescimento espiritual. E as expiações nada mais são do que acertos que fazemos com as leis que nós infringimos. São mecanismos das leis divinas que buscam nos impedir de recair no equívoco. Nas leis de Deus, nós vamos encontrar sempre mecanismos de educação e nunca de ódio, vingança e punição. Deus não quer o nosso mal, e sim a nossa felicidade, a nossa maturidade espiritual. Mas com relação ao autismo, muitos cientistas e pesquisadores procuram a causa, mas ainda não chegaram a um denominador comum. Hoje, com os avanços da neurociência e do conhecimento sobre o genoma humano, tem-se avançado pelo campo das consequências, mas não das causas propriamente ditas. A exemplo, podemos citar que nesse campo de investigação, os pesquisadores concordam que o autismo tem a sua causa na formação do cérebro, quando a criança ainda é um feto, ou seja, quando dá-se início à formação do cérebro. Nesse momento, acontece algo, alguma modificação. Então, para que a gente possa entender um pouquinho sobre as mutações genéticas e a concepção segundo o Espiritismo, nós trouxemos uma fala breve, que faz parte de um DVD, de uma palestra do Dr. Alberto Almeida. Ele que é médico, homeopata, psicoterapeuta e expositor espírita, que ele vai nos falar um pouquinho sobre esse assunto. Dependendo do espermatozoide, da carga que ele traz, nós teremos um menino ou uma menina futuramente, a partir desse processo fecundatório. A fecundação é um processo mágico. Olhar para a fecundação é fazer uma viagem no divino. Está posto como esse ambiente que, numa certa medida, nos antecipa o processo da materialização do ser. Dessa mediunidade de corporificação que a reencarnação enseja, que é virmos do mundo espiritual e podermos ir sedimentando um novo corpo a partir do momento da concepção. Para o Espiritismo, a concepção é o momento culminante que inicializa o processo da reencarnação. Na questão 344 do Livro dos Espíritos, assim os Espíritos configuraram de que o nosso processo reencarnatório ele tem início exatamente no momento da fecundação. E a fecundação que se dá ali na trompa de Falópio, depois de mais ou menos 200, 300 a 500 milhões de espermatozoides, dentre 500, 100, 200, 500 que chegam, fecunda. E essezinho fecunda, esse vencedor dessa grande trajetória, que começa lá dentro do genital masculino, que viaja por dentro da vagina, que ultrapassa o colo do útero, permeia toda a câmara uterina, vai ao encontro
do tubo que liga o útero aos ovários, que são as trompas de Falópio, mergulha na trompa e lá vai encontrar Julieta. O Romeu vai encontrar Julieta e faz essa fecundação. A primeira questão fundamental na embriogenia é por que aquele espermatozoide que fecundou às vezes traz uma carga gênica alterada. Porque deveria chegar aquele que fosse o mais capaz, o mais apto. Se fôssemos traduzir isso, era como se saíssemos da margem aqui do Guaíra de um extremo ao outro. Quem chegaria do outro lado? O nadador mais preparado, mais competente, mais saudável, que seria o mais veloz, que teria mais força para dar as braçadas e as pernadas a fim de chegar na outra margem. Como é que é, nesse trânsito embriogenético, que lá chega o espermatozoide atrapalhado? Por que é o espermatozoide atrapalhado? E por que do ovário, aonde surgem vários óvulos no movimento de maturação, às vezes de 3, 4, 5, que estão em processo de maturação, um só alcança a dinâmica da ovulação e surge a ovulação? Porque é esse óvulo e não o outro, e não o outro, e não o outro. E é essezinho que traz, às vezes, uma carga gênica alterada. É isso que a medicina, a embriologia, a medicina fetal, a obstetrícia, não conseguem ainda poder responder, porque está apenas numa dinâmica do olhar para o corpo. Não se percebe os ascendentes espirituais e, portanto, não se tem a definição de qual é o móvel que faz o espermatozoide ou o móvel se encontrarem, trazendo cargas gênicas que são, às vezes, alteradas, que trazem cromossomos a mais, cromossomos a menos, que traz genes que, no seu movimento de união do espermatozoide com o óvulo compondo o ovo, vão apresentar mutações gênicas, vão apresentar alterações congênitas, síndromes. É isso que até hoje a medicina da academia, as disciplinas que estudam a nossa formação corpórea ainda não têm resposta. O Espiritismo nos ajuda, porque, sendo a ciência do Espírito, ele logra estabelecer uma análise daquilo que está para além do corpo que o antecede, fazendo-nos entender que o guiamento desse espermatozoide é feito magneticamente e essa seleção, ela obedece a uma providência superior e que tem a ver com o futuro reencarnante e com aqueles que patrocinam a sua reencarnação. De que não há a dinâmica da aleatoriedade dentro da natureza, quando o acaso significa uma determinada ocorrência estatística. A estatística, ela fala, mas pelo que houve a predominância desse em detrimento do outro, isso ninguém consegue dizer, salvo quando vamos experimentar o olhar de lá para cá, do espírito para o corpo, para poder entender que de aleatório não existe nada que esteja fora do divino, nem tão pouco desse movimento reencarnatório. Então é assim que as 4 encruzilhadas propostas pelo psicólogo clínico americano Money, elas estão configurando processos de bifurcações que nós podemos experimentar e que logrará, ao término da 4ª, estabelecermos a normalidade corpórea ou não. E elas quase que coincidem no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês e no 4º mês. Porque o processo embriogenético, ele se dá exatamente nas primeiras semanas. É onde se configuram, na maioria das vezes, a dinâmica da alteração congênita. Porque é exatamente a... Então, adentrando a visão espírita, nós podemos perguntar: por que nasceriam crianças assim? O corpo humano está subordinado
as informações ou ordem dos genes, desde que há, em verdade, um poder inteligente que orienta a formação do DNA e permite repará-lo quando necessário. Logo após a fecundação, a entidade reencarnante, o espírito que irá reencarnar, de acordo com a sua sintonia evolutiva, atua sobre o DNA. Portanto, todas as transformações físicas, químicas, orgânicas, biológicas, de todas as células são orientadas e dirigidas pelo Espírito, que comanda tudo, funcionando o corpo como um grande computador biológico. E a doutrina espírita ensina que somos mentores do nosso próprio destino. Então, o acaso não existe. Quando nascemos com alguma deformidade, em verdade a mesma já existia antes em espírito, porque a criamos dentro de nós, em determinada vivência física. Assim, então, nós entendemos que o espírito é o responsável por tudo que pensa e faz, subordinado à lei de causa e efeito. Apesar dos avanços científicos, o autismo permanece um mistério, um desafio, um enigma que só se revelará mais claramente ao nosso entendimento a partir da compreensão da realidade espiritual. Já se sabe que disfunções neurológicas, como as disfunções dos neurônios espelho, produzem repercussões de natureza autística. Mas continuaremos com a pergunta maior: que causas produzem as disfunções neurológicas? Se a responsabilidade for atribuída aos genes, a pergunta se desloca e se reformula assim: que causas produzem esses desarranjos nos complexos encaixes genéticos? Segundo a literatura médico-espírita e também orientações mediúnicas, o autismo, como também outros distúrbios mentais, como as psicoses, resulta de graves desvios de comportamento no passado, de choques frontais com as leis que regem o universo. Então, o que antecede a predisposição genética e as disfunções neurológicas são as faltas pretéritas. E entre o passado de faltas e as presentes alterações genéticas do autismo, nós encontramos uma ponte que liga estes dois momentos distintos. E esta ponte é o próprio processo de reencarnação. Aqui se encontra a formação do autismo. Então, nós trouxemos também um vídeo que também nos esclarece muito sobre isso, né? Sobre as causas do autismo na visão espírita. Olá, amigos da TV Mundo Maior. Nós temos um e-mail de uma espectadora sugerindo que nós comentássemos sobre o autismo na visão espírita. E este é o tema de hoje. André, a espectadora Thalita relata que tem um filho com autismo e gostaria de receber uma explicação espiritual sobre o assunto. Nós não podemos dizer a razão do autismo é essa ou aquela, mas nós podemos aventar algumas possibilidades. Em primeiro lugar, está em um espírito em evolução como estamos cada um de nós, né?
com dificuldades de comunicação e de compreensão das convenções sociais. Muitas vezes espíritos extremamente inteligentes que dominam uma área científica ou mesmo cultural, né? Alguém que é capaz de sentar-se ao piano e executar a Nona Sinfonia de Beethoven, ou alguém que é capaz de executar, resolver as equações matemáticas de mais difíceis soluções, né? Mas é incapaz de estabelecer uma comunicação assertiva. Não é que não se comunica, ele se comunica, mas tem dificuldades de se comunicar, né? E de compreender as convenções sociais, como assim falamos. As possibilidades são muitas. Entre elas, nós temos a questão do suicídio. Pode ser que em vidas pregressas houve o suicídio lesionando o corpo perispiritual na região cerebral e impedindo um correto funcionamento. A outra questão é o espírito que se encapsulou em si próprio, né? Espíritos que foram muito poderosos, que fizeram um mau uso do poder que tinham o hábito de mandar, mas não de dialogar, e foram se encapsulando em si próprios, sem dar-se a oportunidade do diálogo, da vida em sociedade, de ceder, de conquistar, de pedir, de obter, de dar, né? E isso faz com que a pessoa tenha dificuldades ao vir numa condição que não era a condição anterior, de estabelecer uma comunicação assertiva. Nós temos também a questão da culpa, tão bem definida pelo espírito André Luiz, em algumas obras psicografadas por Chico Xavier, nos domínios da mediunidade, evolução em dois mundos, né? Especialmente quando André Luiz trata da zona de remorso. Então, criaturas que lesaram outras criaturas com seus atos e que não se arrependeram e que não estabeleceram um trabalho de reparar os erros cometidos, alimentaram tal culpa no seu inconsciente que muitas vezes dormitam em infernos psicológicos na espiritualidade durante tanto tempo que não têm condições de, ao entrar numa nova experiência reencarnatória, desenvolver do ponto de vista genético um cérebro perfeito naquilo tudo que apresenta. A ciência aponta o autismo como um problema para a vida inteira, né, sem cura. Para nós espíritas é um problema para esta encarnação, não para a vida inteira, uma vez que virão as encarnações sucessivas. Enfim, as possibilidades são muitas, mas em verdade está ali o espírito em processo de cura e de iluminação. Espiritualmente, como os pais devem agir com uma criança autista? Amar. Saber que ali está o espírito crístico em formação. Todos nós somos aquilo que Jesus nos diz. Isso que eu faço, vós fareis ainda mais. Em potencial nós somos isso. Este nosso irmão que passa pela condição de autista está em processo de evolução. Então os pais devem se dedicar a compreender as dificuldades deste espírito, né? Não ter pretensões muito grandiosas de melhoria para esta encarnação, isso levando-se em consideração aquilo que faz uma criança normal entre aspas, né? Porque muitas vezes, para o autista, nós somos anormais. Ele está muito bem naquela situação, né? Então, compreender que ali tem um espírito em evolução. E o que nos cabe é amar aquela criatura, compreender que a sua evolução, de acordo com aquilo que nós enxergamos como a evolução verdadeira, será mais lenta, mas ele vai experimentar a evolução, né? E está se preparando para uma encarnação futura em melhores condições de comunicação, de compreensão das convenções sociais, né? Existe um porquê daquela situação. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os pais e para os professores, inclusive, que precisam lidar dia a dia com as crianças autistas. Eu fico imaginando Jesus conosco, né? Um espírito daquela envergadura, com aquele conhecimento, tendo que conviver conosco ainda tão limitados na nossa compreensão daquilo que é o amor,
daquilo que é a paz, daquilo que é a luz, perdendo os nossos tempos de tantas formas que nós perdemos ao longo dos milênios, mas Jesus continua nos acompanhando individualmente, a cada um de nós. Conhece as nossas fraquezas, os nossos traumas, os nossos dramas, mas acima de tudo conhece as nossas potencialidades. Sabe que somos deuses, co-criadores, nosso futuro é de co-criadores neste universo material e espiritual. E confia em nós e nos dá condições de crescimento. Às vezes, acredita-se que os pais que recebem em seu ambiente doméstico uma criatura que foge daquele padrão dito como normal, falharam do ponto de vista genético, né? Eu particularmente acredito que estes pais são grandes missionários, né? São obras sociais de 1, 2, 3 espíritos que aceitaram o trabalho árduo, difícil, mas extremamente proveitoso de levar à luz aquela criatura que está passando por uma situação que aos nossos olhos é uma situação de sofrimento. Olhe para o seu filho e veja ali um espírito crístico em evolução. E você é aquele mestre que está auxiliando nestes passos para que no futuro todos estejam em paz. Às vezes nós nos encontramos com essas situações e pensamos, nossa, que encarnação amarga, mas às vezes é dos remédios mais amargos que se obtém as melhores curas. Muito obrigada, André. Nossa, se você tem algum assunto, um tema que gostaria que fosse comentado pelo André aqui no boletim, escreva para fale conosco, @tvmundmaior.com.br. Então eu acho que nós nem precisaríamos dizer mais nada depois desse vídeo, né? Mas, para a visão espírita, o autista representa alguém necessitado de muita atenção, carinho e amor, vindo ao mundo físico em uma reencarnação essencialmente expiatória. Contudo, Deus é um Pai amoroso, proporcionando ao espírito imortal, diante da eternidade, a oportunidade da redenção espiritual. Quando retornar à dimensão espiritual, ele estará curado, sem mais o remorso lhe dominando o íntimo, vivenciando a paz e agradecendo a valiosa oportunidade concedida a si próprio, de agora poder valorizar a utilização dos dons da comunicação, visando o bem-estar do próximo e o seu próprio crescimento espiritual. A chance de ter tido uma existência difícil, quando se entretinha enfileirando brinquedos e objetos, particularmente caixinhas, peças coloridas, despertará dentro de si o potencial da humildade, captando aos poucos as vibrações amorosas de seus pais, familiares, amigos, professores e terapeutas, assimilando-as intensamente, ele descobrirá o amor. E nós trouxemos para encerrar um relato que está nesse livro, Nossos Filhos São Espíritos, que eu recomendo muito, no capítulo que fala sobre filhos deficientes. E o autor nos diz o seguinte: o menino nascera em família de confortável status social e econômico, de um jovem e belo casal, culto e inteligente. Disseram-me pessoas da família que me procuraram para conversar sobre o assunto, que a criança tivera o cérebro danificado ao nascer, por causa de um sufocamento que tardou mais do que deveria.
ao ser clinicamente socorrido. Recuperadas a respiração e a vida, o cérebro apresentava problemas irreversíveis. Um detalhe era particularmente dramático. O avô, competente médico, embora não responsável pelo parto, nada pudera fazer a tempo para salvar o neto, com o que se sentia profundamente deprimido. É esta uma situação que leva a muitas perguntas angustiantes. Por quê? Por que meu filho? Por que não foi possível fazer alguma coisa a tempo? Como poderia ter sido evitado esse acidente? De quem a culpa? Consultados a respeito, pois a família se mostrou desejosa de uma orientação que pelo menos os levasse a melhor entendimento das coisas, nossos amigos espirituais concordaram em trazermos alguns esclarecimentos e palavras de consolo e orientação. Segundo eles, os orientadores espirituais, pai, mãe e filho constituíram em passada existência componentes de um triângulo amoroso. A jovem e um dos rapazes estavam já com o casamento acertado um por outro. Atual pai da criança com a deficiência. Falar para vocês que não é o caso de uma pessoa com autismo, mas eu trouxe o exemplo para a gente entender um pouquinho de como acontecem essas coisas, no mundo espiritual, todo o planejamento que é feito. Num precipitado impulso, em momento de desatino, o jovem preterido atirou-se por um despenhadeiro abaixo, danificando de maneira grave precisamente o seu cérebro físico. O atual avô, que era então o seu pai, tudo fez para salvá-lo, mas não conseguiu, ficando marcado por profunda mágoa, pois muito amava o filho e nele depositava grandes esperanças. Quanto à moça, uniu-se, afinal, ao jovem de sua esposa. O trio acabou marcando novo encontro para esta existência. Programaram os dois novamente casar-se e receberem o que outrora fora o rival do rapaz e noivo rejeitado da moça. A lei concedia dessa maneira aos pais a oportunidade de restituir a vida física àquele que a perdera por causa da rivalidade amorosa. O noivo abandonado, por sua vez, cometera o grave erro de suicidar-se, danificando irreparavelmente o mais importante dos centros vitais, o cérebro físico. Ao que tudo indica, mesmo que não houvesse ocorrido nenhum incidente no parto, a criança teria sérias lesões ou deficiências cerebrais, o que a condenava a uma existência, se não totalmente vegetativa, pelo menos obstruída por severas limitações físicas e intelectuais. De qualquer maneira, era inevitável que ele constituísse pesado encargo para os pais, além do sofrimento regenerador que a si mesmo impunha. Como prisioneiro de um corpo deficiente, por ter, impulsivamente,
rejeitado a oportunidade que lhe fora concedida, da vez anterior, em um corpo normal e saudável. Podemos ir até um passo mais atrás, onde certamente teríamos observado que, em outra existência, ainda mais remota, alguma falha de comportamento o colocara na condição de ser rejeitado pela noiva em favor de um rival. Nada disso ocorre por mero acaso. Não somos encaminhados para a existência na carne, programados para o suicídio, o assassínio, o crime em geral. Viemos para progredir, para testar as nossas resistências e conquistas. Em outras palavras, não era preciso matar-se, porque perdeu a noiva. Podia ter reformulado a sua vida, pois é certo que aquele incidente específico da rejeição por parte dela não era uma certeza, e sim uma possibilidade, um teste a mais se ocorresse, como ocorreu. Dessa maneira, em vez de resgatarem os três alguns equívocos perfeitamente sanáveis, eles complicaram-se ainda mais no envolvimento com as leis divinas. Este caso apresenta uma peculiaridade inesperada. É que os amigos espirituais que nos trouxeram a mensagem orientadora mantiveram com o espírito da criança uma conversa, pois fora do corpo deficiente ele era perfeitamente lúcido. Reconhecia seu grau de envolvimento no problema e lamentava todas aquelas aflições, mas estava disposto a levar a bom termo a sua parte na provação. Pedia que se acostumassem a tratá-lo com naturalidade. Queria, tanto quanto possível, participar da vida que se movimentava à sua volta. Que falassem com ele, pois mesmo sem poder expressar-se, ele era capaz de entender o que lhe fosse dito. Por algum tempo perdi de vista a família. Soube um dia que o menino havia morrido. Espero que esteja bem agora, de volta ao mundo do espírito, a fim de preparar-se para retornar. Não se sabe quando, onde e em que circunstâncias, para dar prosseguimento à sua tarefa de viver e evoluir, rumo à perfeição que a todos nós aguarda. A paz se encontra mais à frente, logo ali, para aqueles que muito lutaram a boa luta em busca do equilíbrio. E um pouco mais além, para aqueles que ainda não entenderam que, como há pouco dizíamos, a lei divina é mansa correnteza que nos leva para a imensidão do oceano luminoso da paz. Que lição, então, nos fica diante deste relato? Simples de entender e, ao mesmo tempo, difícil de se pôr em prática. A de que filhos deficientes são também filhos de Deus, como nós, pessoas com as quais tivemos desavenças no passado e que nos incumbe recuperar para o amor fraterno. Não para que deles nos livremos, mas a fim de que juntos sigamos rumo à felicidade. As histórias, como a vida, são intermináveis, porque se renovam a cada momento. Passado algum tempo após a morte do menino,
nossos amigos espirituais me perguntaram se seria do meu interesse conversar com ele. Como iria eu recusar tal oportunidade? Certa noite, o espírito que eu conhecera, encarnado no bebê deficiente, assumiu discretamente os mecanismos de comunicação da médium. Sua primeira palavra foi de reconhecimento e gratidão por tudo quanto tentáramos, porém sem muito êxito, junto dos seus pais. É muito difícil convencer as pessoas espiritualmente despreparadas para tais situações, de que está tudo certo nas imutáveis leis da vida e que a palavra de ordem aqui é aceitação. Quanto a ele, estava em paz e lúcido. Lamentava o suicídio desastroso, que compreendia agora como um gesto de rebeldia, de tão trágicas consequências. Acrescentava que teria tido certos atenuantes se pelo menos não tivesse sido vitimado por uma pesada dosagem de ódio, especialmente pela jovem, que a seu ver o traíra. Além do mais, podia ver agora a lamentável inutilidade do seu gesto desesperado, ao saber que outra mulher lhe estava destinada e que a esta ele amava de fato, não com os impulsos da paixão, como a noiva, mas com as ternuras do amor. A rejeição teria sido apenas desagradável incidente, pelo qual ele teria mesmo de passar, por causa de compromissos anteriores. Nunca, porém, a lei programa suicídios e tragédias. Seja como for, ficaram as lições de todos esses episódios dramáticos. Estava ele informado de que, na próxima existência, não estará mais sujeito à deficiência física, que desta vez deixou o prisioneiro de um corpo através do qual não lhe fora possível expressar-se. Resgatara, pois, o grave compromisso do suicídio, sempre encarado pela lei maior como um gesto de rebeldia e inconformismo. O mais importante para ele, contudo, era o fato de haver se libertado do rancor que nutria por aqueles que, de certa forma, contribuíram para o seu aflitivo gesto, embora reconhecendo que a responsabilidade pelo suicídio fora inteiramente sua. Deu sobre isso seu testemunho dizendo: se lhe for possível, pediu ele, diga àqueles que foram meus pais que eu os amo. Esclareceu que a sua deficiência física nada tinha a ver com a imperícia médica no momento do parto. Seu cérebro seria inadequado, ainda que tudo houvesse ocorrido normalmente. Já imaginou você, perguntou-me ele, como foi difícil repor o cérebro danificado pelo suicídio com o mínimo de condições para funcionar? Outro aspecto me ficou também bastante claro. É compreensível que os pais de uma criança deficiente se sintam como que inadequados e até responsáveis ou culpados pela geração de seu corpo, como se todo o processo fosse resultante de um fracasso pessoal do casal. Foi, aliás, o que pude detectar
no contato pessoal que tive com a família. Como se perguntassem a si mesmos: como foi possível a pais tão belos e fisicamente perfeitos como nós gerar uma criança em tais condições? Na realidade, o sentimento de culpa não tinha isso às raízes, mas no drama da rejeição causado pelo noivado desfeito, que ainda repercutia na memória inconsciente das pessoas envolvidas. Uma palavra a mais. A médium, através da qual ele falou comigo, viu-o e o descreveu como um belo jovem, de tranquila aparência. Era óbvio que se sentia feliz e disposto a recomeçar a vida no ponto em que ela fora transformada. Disse-me ele que planeja renascer para a nova existência na Terra, precisamente como filho daquela que fora e é o seu verdadeiro amor, com a qual estava destinado a casar-se na outra existência. Resumindo, a convivência com os amores ficou adiada até que tudo se ajustasse, como Cristo ensinou. E ao despedir-se, emocionado, como eu próprio estava, reforçou seus agradecimentos por tudo o que se tentara fazer junto dos seus familiares. Parecia convicto de que tais esforços não foram muito bem sucedidos. Há sementes que custam mais a germinar do que outras, mas todas produzirão alguma forma de vida renovada, sempre que conseguirem romper as barreiras existentes entre o que Aristóteles chamou de potência e ato. Em muitos de nós, o amor é ainda potência. Em outros, já germinou e transformou-se em ato. Então, com esse relato, nós encerramos a nossa fala e gostaríamos muito de que tivesse chegado a todos vocês a mensagem que a doutrina espírita nos traz, de que nós somos espíritos imortais, criados por Deus para sermos felizes. Muitas vezes nós nos equivocamos, nós caímos, nós levantamos, nós erramos, nós acertamos, e assim é a nossa caminhada. E que nós estamos aqui na Terra não para sofrer, porque Deus é um Pai amoroso e justo, mas que nós devemos obedecer também a essas leis amorosas e justas criadas por Deus, e que Deus sempre nos dá as oportunidades do recomeço, de uma nova existência, as oportunidades de nós voltarmos ao caminho do bem e de sermos pessoas melhores. Então nós vamos fazer a nossa prece agradecendo nesse momento a Deus, o nosso Criador, bondoso e misericordioso, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa casa hoje, aprendendo um pouquinho mais sobre as suas leis amorosas, sobre os ensinamentos que Jesus veio nos trazer, de amor, de perdão, de humildade, a oportunidade da reencarnação, em que Deus nos concede tantas bênçãos que são sempre maiores do que as dores, de sermos pessoas melhores, que nós possamos aproveitar tudo isso que Deus tem nos oferecido, a oportunidade de um corpo perfeito ou não,
tudo de acordo com as nossas necessidades, de aprender a amar, nos respeitar, respeitar o outro e amar a Deus. Agradecemos também a equipe espiritual dessa casa, que nos recebeu com tanto amor, pelo clima de paz, de harmonia que transcorreu a nossa exposição. E assim nós agradecemos mais uma vez a Deus e a Jesus a oportunidade da vida, a oportunidade da reencarnação e de estarmos conhecendo a doutrina espírita, que nos traz o consolo, o entendimento, o esclarecimento e que renova a nossa fé, a nossa esperança e a nossa certeza de uma vida futura mais feliz. Que assim seja.